Dando sequência à série de reflexões sobre o livro de Mirdade, depois de caminharmos por meio deste enredo introdutório, repleto de insights profundos e surpreendentes, chegamos ao capítulo 1 desta obra. A narrativa diz que ao anoitecer estavam os 8 monges reunidos em torno da mesa. Mirdade, mais afastado, aguardava ordens, pois até então ele era um mero serviçal dos membros daquele eremitério. E era uma das antigas regras entre os companheiros da arca evitar o uso da palavra eu. Porém, Xamadã, assentado à mesa, jactava-se, narrando seus feitos, expondo aos companheiros como a sua boa administração trouxera prosperidade àquela arca, àquele monastério. Vangloriando-se de sua obra, Xamadã usou demasiadamente a palavra proibida. Micaion, educadamente, o repreendeu, e a partir deste momento, aquele colóquio se tornou uma acalorada discussão. Eles começaram a se perguntar quem havia instituído tal princípio, tal premissa. Será que foi Noé ou o primeiro dos companheiros, seu filho Sem? E essa discussão ganhou proporções elevadas, e em dado momento, Xamadã, o abade, de modo sarcástico e irônico, voltou-se para Mirdade e proferiu as seguintes palavras: eis que temos alguém que é maior que o patriarca. Mirdade, mostra-nos o que devemos fazer para sair deste labirinto de palavras. Os olhares de todos se voltaram para Mirdade, e foi grande o assombro e o nosso júbilo, diz o texto, quando pela primeira vez, após 7 anos, ele descerrou os seus lábios e falou da seguinte maneira: companheiros da arca, o desejo de Xamadã, conquanto expresso por ironia, inconscientemente pronuncia a solene decisão de Mirdade, pois desde o dia em que entrou nesta arca, Mirdade havia escolhido esta data e este local exatamente nesta circunstância para romper os seus selos e remover os seus véus, revelando-se diante de vós e do mundo. Com 7 selos tinha Mirdade selado seus lábios, com 7 véus havia Mirdade velado seu rosto, para que pudesse ensinar-vos ao mundo, quando estivesseis maduros, para aprender como deveis remover os selos dos vossos lábios e o véu dos vossos olhos, revelando-vos assim inteiramente na glória que é nossa. Velados estão os vossos olhos com grande número de véus, diz Mirdade. Cada coisa sobre a qual lançai o vosso olhar é um véu. Selados estão os vossos lábios com grande número de selos. Cada palavra que pronunciais é um selo. É interessante que antes de Mirdade quebrar o silêncio, descerrando seus lábios, ele ficou por 7 anos vivendo silenciosamente, sem proferir uma única palavra. É interessante que
a verdade, ela é gestada no útero do silêncio. Ela é uma semente que cresce em uma terra silente, em um solo silencioso. Berto Roden, oportunamente, diz que os 3 anos de ministério de Cristo foram tão profícuos, prósperos, suas palavras foram tão penetrantes pelo fato dele haver permanecido por 30 anos em silêncio, de modo que para cada ano ensinando havia 10 anos de silêncio, fazendo com que suas palavras fossem para além da superficialidade da mente e penetrasse na divisão da alma e do espírito de todos os seus ouvintes. Quem muito silencia, suas palavras tornam-se sempiternas, porque virão carregadas de sapiência. É interessante que Mirdade, ele diz, ao descerrar os seus lábios, velados estão os vossos olhos com grande número de véus. Cada coisa sobre a qual lançai o vosso olhar é um véu. Vale salientar que acreditava-se que os nossos sentidos eram portas para a realidade que nos cerca. Eram portais que permitiam ao indivíduo interagir com todo este âmbito circunstante. Porém, à medida que a ciência evoluiu, tal princípio foi alterado, pois compreendeu-se que os sentidos não são portais, mas elementos protetores. Ele nos protege desta realidade, pois se a mesma se revelasse assim como ela é, não suportaríamos. A realidade, sem a mediação dos sentidos, se mostraria tão avassaladora que não resistiríamos a ela. De modo que Mirdade diz que velados estão os nossos olhos. Sempre que olhamos para algo, consequentemente, colocamos um véu no objeto olhado. Ele diz, se consideramos algo feio, antes devemos procurar a fealdade em nossos próprios olhos, pois as coisas em si são neutras. Nós é que atribuímos significados, pois os nossos olhos estão a cada instante cobrindo com véus a realidade, camuflando a essência de todas as coisas. E semelhantemente são os nossos lábios, pois os mesmos estão repletos de selos. Selados estão os vossos lábios com grande número de selos. Cada palavra que pronunciais é um selo. É uma atadura. É algo que aprisiona. Pois a palavra nada mais é que um invólucro. É um recipiente. É como uma garrafa que camufla, que armazena um conteúdo. Porém, o rótulo jamais revelará o conteúdo
em sua totalidade. Ela apenas é um indicativo, um elemento informativo, mas que não pode desvelar em plenitude o conteúdo que a possui. Os nossos lábios estão selados com estes selos. A palavra, sendo um código linguístico, pertencendo ao simbólico, jamais revelará a realidade. Porém, o homem está tão identificado com as palavras que, de certo modo, ele se perde neste labirinto. A verdade sendo impronunciável, sendo inefável, inexprimível, inenarrável, ela jamais poderá ser expressa verbalmente, linguisticamente, silabicamente. Por isso que Xamadã, ironicamente, convida a Mirdade para os libertar deste labirinto de palavras. Pois, por meio das palavras, em vez de desvelarmos o mistério, estamos selando, encobrindo. É por isso que aquele que inicia a senda deve compreender que o The Secret, o segredo, está no silêncio. Pois sempre que tentamos comunicar algo, a maioria das vezes encobrimos aquilo ao qual desejaríamos revelar. A verdade só pode ser comunicada não verbalmente. E o texto prossegue: para penetrardes além dos véus, necessitai de olhos outros, que não aqueles dotados de pálpebras, pestanas e sobrancelhas. Para quebrardes os seus, necessitai de outros lábios, que não aqueles de carne, que tendes por baixo do nariz. Necessitamos de outros olhos. Jesus diz: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se os nossos olhos forem límpidos, desembaçados, desobstruídos, desprovido dessas cataratas que velam o nosso olhar, todo o nosso corpo será repleto de luminosidade. Devemos ter outros olhos, o que no Oriente é conhecido como o terceiro olho, o olho da consciência, o olho do entendimento, o olho que tudo vê, pois em tais olhos, em tal olho, melhor dizendo, não há véus, não há obstáculos. Vede em primeiro lugar corretamente os vossos próprios olhos, se quiserdes ver corretamente as outras coisas. Compreenda os seus olhos e, compreendendo-os, verás claramente, não com os olhos, mas através deles. Falai primeiro corretamente os lábios e a língua, se quiseres falar corretamente as outras palavras. Compreenda seus lábios, compreenda sua língua. Saiba
que seus lábios forem perfumados com o hálito da vida, a sua vida será frutífera, próspera, abundante, plena, mas se consequentemente, se os vossos lábios possuírem o mau hálito da morte, triste há de ser as consequências, pois de uma fonte de água doce não deve jorrar água amarga. Mirdade ensina-nos a verdadeiramente olhar para além desses véus e verdadeiramente falar desprovido de selos. Deixai as coisas como elas são e não vos esforceis para modificá-las, porque elas parecem ser o que parecem, devido a vós parecer de ser o que pareceis. Enquanto permanecermos sombreados, projetaremos no outro a nossa sombra. Identificaremos no outro aquilo que negamos em nós mesmos. Veremos no outro aquilo que não enxergamos em nós mesmos. Não deveis pedir as coisas que se dissipam dos seus véus, tirai vós próprios os vossos véus, e eles perderão os seus. Não peçai as coisas que quebrem os selos, removei os vossos próprios selos, e todas as coisas perderão os seus. A chave de esmirdade para remover os véus de si mesmo e quebrar os próprios selos é uma palavra que deveis trazer eternamente presa em vossos lábios. É a menor e a maior de todas as palavras. Mirdade a denominou a palavra criadora. A palavra criadora será tema para uma próxima reflexão, mas espero que essas singelas palavras de mirdade possam ter lhe dado um vislumbre do que é ver para além dos véus e falar desprovido de selos. Espero que esses significativos insights possam ampliar os horizontes da sua compreensão. Que o Eterno ilumine o nosso entendimento e nos faça compreender esta realidade. E até o nosso próximo encontro. E que o inominável nos abençoe.